Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $29.100. Bitcoin que continua parado num dos momentos menos voláteis da história. E hoje meu principal objetivo vai ser atualizar essa situação rapidamente para te atualizar antes da abertura do S&P 500 amanhã. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, quero começar aqui falando um pouquinho sobre o 4 horas, tá? A gente também vai discutir um pouquinho sobre o que aconteceu nesse fundinho do Bitcoin nos $28.750. Vamos discutir um pouquinho da análise de sentimento aqui, o que a gente tem de interessante e de não tão positivo assim no Bitcoin no momento. E vamos falar um pouco sobre o fechamento do semanal aqui nos mercados globais, beleza? Então, o Bitcoin, caras, para mim o Bitcoin tá bem claro, a gente ainda não conseguiu romper a região dos 28.900, muito menos a região dos fundos dos 28.500. Rompeu essa região, galera, é importante entender que a gente pode ter quedas muito fortes. Eu falo fortes para ir lá para os 27 direto, tá bom? Então é muito importante entender que, ao mesmo tempo que é uma oportunidade de estar exposto agora no Bitcoin, e eu acho que ainda mais em algumas altcoins que estão bem mais baratas no ano, a gente precisa entender que se a gente não tiver caixa, cara, de nada vai adiantar a gente se expor. Por quê? Porque a gente vai se sentir mal se o preço cair mais. Então, você precisa ter caixa no sentido que se o preço cair mais, você estará feliz acumulando mais projetos que você acredita no longo prazo, né? E sempre lembre-se, o principal projeto deve ser o Bitcoin. O Bitcoin aí é a criptomoeda mais segura, beleza? Criptomoeda volátil mais segura. Tranquilo. Tendo isso em vista, vamos falar também um pouco sobre as resistências. Cara, se a gente passar dos 29.300, para mim é um bom primeiro passo para a gente olhar mais para cima, tá bom? Mas antes de, assim, passar dos 29.500, cara, eu realmente fico um pouco mais, assim, neutro no mercado, tá bom? Vocês sabem que eu tô com um viés um pouco mais otimista quando a gente olha para prazos maiores. Porém, no curto prazo, a gente está nessa consolidação há muito tempo e a gente tem tanto indicadores positivos, mostrando que a gente vai romper para cima, quanto indicadores negativos, tá? E o que difere esses indicadores de sentimento é que eu vejo que no curto prazo eles estão um pouco negativos. Então, a gente vê um long short rate acima de 2, opa, perigoso. Quer dizer que talvez no curto prazo a gente ainda precise ter mais porrada abaixo para ter mais acumulação, né? Mas, ao mesmo tempo, indicadores de prazos maiores, como é o caso do nosso CVD aqui, ele mostra muito claramente que está acontecendo uma acumulação gigantesca no Bitcoin, caras. A gente tem divergências bullish aqui bizarras e divergências bullish que já nos ajudaram a captar fundos quando a gente estava na região abaixo dos $20 mil lá em março e quando a gente estava na região abaixo dos $25 mil ali no comecinho de junho, né? Então a gente de novo está tendo essa oportunidade. Então no longo prazo, para mim, eu sou extremamente bullish, tá bom? E eu diria que quanto mais cair nessa região, até os 27, maior a oportunidade. Se perder os 27, a gente teria que analisar, tá? E obviamente que a gente vai fazer vídeos aqui para você diariamente acompanhando isso, tá bom? Repara, caras, quando a gente está tendo essas quedas, a turma está se desesperando muito, né? Então, eu quero mostrar para vocês o fundo importante que a gente gerou nessa região ali dos $28.800. A gente cai, tem basicamente aqui $177 milhões de delta de venda nos 5.000. Cara, isso é impressionante. O preço está caindo um pouquinho, as pessoas estão se desesperando e estão vendendo, cara. E eu não tô vendo a mesma coisa acima. Quando o preço sobe um pouquinho, apesar de ter algumas compras, a gente não tá vendo compras tão grandes. E é justamente por isso que a gente está tendo essa divergência bullish que dita claramente uma maior probabilidade de alta para as próximas semanas, tá bom? Tá bom? Então eu vejo, nesse momento, uma situação confortável para estar bastante exposto no Bitcoin, mas ao mesmo tempo eu preciso entender que o Bitcoin subiu mais de 100% esse ano, agora está subindo uns 85%, né? E eu não posso ser doido de não manter também uma parcela relevante de caixa para aproveitar caso a gente tenha quedas mais fortes, beleza? Então eu acho que assim, é um momento propício tanto para ter uma exposição quanto para ter caixa, correto? Mas reitero para vocês que eu tô bullish, bem bullish, quando eu olho para o médio e longo prazo, ok? Longo prazo nem se fala, mas o médio prazo dos próximos meses,
e semanas, estou bem bullish. Tranquilo. Tendo isso em vista, vamos falar um pouco sobre o S&P 500 e a Nasdaq, que, enfim, fizeram um topinho mais importante, né? Quando a gente olha aqui o semanal, o S&P 500 não tem uma semana tão ruim, basicamente desde essa semana de fundos ali, quando a gente teve o crash dos bancos lá em março, que o Bitcoin também estava caindo. Então, eu pergunto para vocês, cara, você acha que isso aqui vai gerar isso? É extremamente improvável. A gente ficou quase um ano tentando romper os $4.200 como uma resistência importante. Então, se a gente volta nessa região, o que vai virar essa resistência de um ano? Suporte, caras. Resistências viram suporte porque as pessoas têm memória. Então, quantas pessoas que estão falando de apocalipse, vocês acham, não venderam aqui nos 4.200 e agora estão rezando para o S&P 500 voltar nessa região? Sendo bem sincero com vocês, caras, eu acho que talvez o S&P 500 nem volte ali. Mas como eu não tenho uma bola de cristal, se voltar, o que vocês acham que eu vou estar fazendo nos 4.200? Comprando o S&P 500, provavelmente, né? Porque nas últimas semanas aqui, ó, o que a gente estava fazendo? Comprando? Falando em lua? Não, a gente estava vendendo, colocando dinheiro no bolso. Então, se eu tiver uma oportunidade de compra mais abaixo, que bom, eu vou aproveitar, tá bom? Mas isso aqui, ó, parece uma correção para a gente continuar a tendência de alta, tá bom? Outro ponto importante também é a Nasdaq. A Nasdaq é uma situação bem semelhante, caras. Vocês podem ver uma correção da tendência de alta. E como eu disse para vocês, antes dos 4.200 pontos, eu não compro S&P 500. 4.300 poderia começar a cogitar, mas eu particularmente, como meu preço médio está muito bom aqui embaixo, eu só vou cogitar nos 4.200. Nasdaq, então, a mesma coisa, caras. Como o nosso preço médio está aqui, eu só vou cogitar se a gente voltar nesse 0,382 em 13,80. Tá longe disso aqui, cara. Tá 10% disso. E mesmo se cair 10%, cara, para mim é uma correção natural de um movimento de alta, de uma tendência de alta secular que a gente tem nas bolsas. Lembrem-se, galera, você não deve apostar contra S&P 500, contra a Nasdaq, porque e nem contra o Bitcoin, né, no longo prazo. Porque principalmente não contra o Bitcoin no longo prazo. Porque historicamente, cara, você quase sempre vai se ferrar, tá bom? Lembra da pandemia, caras. Na pandemia, muita gente perdeu tudo porque ficou tentando shortar Bitcoin, S&P, Nasdaq, quando a gente estava subindo. A gente simplesmente foi embora. Agora eu vejo a mesma coisa. A turma caçando topos. E a cada semaninha que a gente corrige, falam que é topo. Já erraram umas 15 vezes e, ao meu ver, vão continuar errando porque não estão seguindo a tendência. Estão tentando adivinhar algo que, ninguém sabe, tá bom? Então, se a tendência é sua amiga, se o S&P 500, o Bitcoin e a Nasdaq tem uma tendência secular de alta, por que eu vou ficar tentando caçar topo? Né? Não faz nenhum sentido, cara. O que faz sentido é você comprar quando cai muito e quando for fazendo topos, quando ficar caro, igual claramente está caro agora, em vez de eu ficar falando, é topo, vai cair, é topo, vai cair, não, eu já comprei lá embaixo, então eu estou vendendo aos poucos, eu estou colocando dinheiro no bolso. Então, de nada importa. Todo vídeo que eu faço aqui, comentários abaixo, agora chegou no topo, agora chegou no topo, agora chegou no topo. De nada importa, cara, se você não vai faturar com isso. Então você tem que ter uma estratégia para faturar com seus movimentos, tá bom? Se acha que é topo no S&P 500, cara, então shorta, né? Eu não recomendaria shortar essa tendência de alta aqui, mas se quiser shortar, shorta, não faz nenhum sentido. Basicamente, ficar tentando adivinhar esse topo aqui. Ao meu ver, talvez a gente realmente comece uma correção, então um topo local para a gente continuar a tendência de alta aí nos próximos anos. Beleza, investidores? Caras, é isso então, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. A gente volta amanhã lá para as meio-dia para preparar vocês para a abertura, dependendo da volatilidade, né? Mas provavelmente a gente não deve mexer. Provavelmente a gente deve ficar próximo desses 29 até a abertura do S&P às 7 horas. Então é isso, um forte abraço, a gente se vê.